Estamos aqui para mais um evento da série Cinema História. Essa série é promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório filiado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ao Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, mas que tem seus membros no Brasil inteiro. Inclusive, como vai ser colocado daqui a pouco, quem quiser se filiar ao laboratório, basta seguir as instruções que vão ser dadas um pouquinho mais adiante. Nós temos filiados de todos os estados do Brasil e o laboratório promove alguns ciclos de debates, muitos cursos de extensão. Acabamos de realizar, na semana passada, um evento, o primeiro encontro do LAPET, teve palestrantes, teve mesas de comunicação, todo ano vai ocorrer um. Então, é um laboratório em plena atuação. Quem quiser se filiar, esteja à vontade, basta enviar para o e-mail que vai ser colocado mais adiante o seu nome completo, link do currículo Lattes e CPF. Mas a série de hoje, da qual a palestra de hoje faz parte, é Cinema História. É uma série onde nós discutimos as diversas relações possíveis entre cinema e história, mas, na verdade, não é só entre cinema e história. A gente poderia até ampliar o título dessa série para mídias e história, né? Porque nós já tivemos palestras sobre HQ, séries de TV, que é o caso de hoje também, sobre fotografia, ou seja, sobre as diversas possibilidades midiáticas. E também cinema, que deu origem ao nome da série. E sempre funciona, assim como as demais séries que a gente promove no LAPET, como, por exemplo, a série Teses em Debate e a série Monografias em Debate, que são outros 2 ciclos permanentes no nosso laboratório. Sempre funciona da seguinte maneira: nós chamamos um palestrante que é especializado em algum tema interessante. O palestrante faz a sua palestra inicial de 45 minutos, aí depois tem o debate, aqui, na segunda parte da palestra, que é importantíssimo. Eu já começo colocando algumas questões e todos os que aqui estão podem participar. Seja participando, tomando a palavra, seja escrevendo seus comentários e fazendo suas perguntas no chat. Bom, daqui a alguns instantes, eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje e o tema de hoje. Mas, antes disso, eu vou passar a palavra para a Marcele, que vai dar todos os recados relativos ao LAPET, inscrições, maneiras de assinar a lista de presença e outras questões mais. Marcele, eu passo a palavra a você. Muito obrigada, professor. Boa tarde a todos e todas. O meu nome é Marcele, eu faço parte da equipe LAPET e eu quero, agora, nesse momento, passar alguns avisos para vocês. Em primeiro lugar, nós temos a modalidade de inscrição no nosso laboratório e, para isso, basta vocês enviarem para a gente nome completo, link do currículo Lattes e CPF. O LAPET é um laboratório cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq. Então, essa inscrição ela é feita na nossa equipe mais ampla do laboratório, nossa comunidade mais ampla, que hoje já tem um número de mais de 300 pessoas. Então, caso vocês queiram participar dessa comunidade mais ampla, basta mandar para a gente os seguintes dados: nome completo, link do currículo Lattes e CPF. O seu nome será vinculado ao LAPET, lá no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, e essa é uma informação importante que também pode entrar no seu Lattes. Vocês também podem acompanhar os nossos eventos, nossos ciclos, os nossos cursos também. É um convite que a gente faz a quem quer participar dessa comunidade mais ampla do LAPET, contribuindo com os nossos debates, acrescentando comentários, dúvidas às nossas palestras. Eu quero deixar um aviso também referente à lista de presença.
os nossos certificados dos ciclos, eles são automáticos. Então, ao preencherem a lista de presença, vocês receberão os certificados no e-mail automaticamente. Tem um tempinho ali de, no máximo, 1 minutinho ou 2, mas é esperado que o certificado chegue ainda durante a palestra, tá bom? Caso não chegue na hora ou dê algum problema, basta vocês entrarem em contato com a gente por e-mail ou também aqui pelo chat, que a gente vê na hora rapidinho o que está acontecendo, tá? E tenta corrigir o problema. Eu só peço que vocês prestem muita atenção ao preencher a lista de presença. Por quê? Todos os dados são muito importantes. O e-mail, nome completo, caso algum dado seja preenchido de forma errada ou que tenha algum erro de digitação, faltando uma letrinha no nome, uma letra no e-mail, o certificado não será enviado. O sistema não conseguirá achar o endereço de e-mail. Então, é muito importante que todos os dados sejam digitados corretamente. Também eu quero informar vocês que nós teremos, após a fala da Isabel, nossa palestrante de hoje, Isabel Costa, nós teremos um momento de debate, então vocês podem adicionar durante toda a palestra as suas dúvidas e comentários no chat, tá bom? Ou na nossa ferramenta de perguntas e respostas. Eu estarei no chat com vocês, também dando apoio à mediação da palestra, e a gente também tem o Emanuel, que também é o nosso integrante da equipe LAPET. Quero agradecer a Isabel por aceitar o nosso convite para ministrar. Eu que agradeço. Hoje. Eu que agradeço. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes também e desejo uma ótima apresentação para a Isabel e para todos os nossos ouvintes também. Obrigada. Passo a palavra para o professor da Assunção. A nossa palestrante de hoje é Isabel Costa. E o título da palestra é As representações da figura feminina, uma análise histórica no contexto da série de TV britânica Doctor Who. Então, desde já, eu agradeço a Isabel, que é historiadora formada pela Unirio, está prestes a enveredar pelo mestrado em cinema. Quer dizer, mais uma interessante formação interdisciplinar e mais uma pessoa que vai levar adiante uma carreira de pesquisa na área de cinema, séries de TV, ou seja, nas diversas áreas de estudos que relacionam história a mídias. Isabel, Sim. Você vai fazer a sua palestra nesses 45 minutos iniciais. Quem não conhece os nossos eventos, eu informo que vai ter essa palestra inicial, mas que depois se inicia a parte do debate, que é sempre tão importante quanto a palestra que foi desenvolvida anteriormente. Nesse momento, então, Isabel, eu passo a palavra a você. Certo. Tá ótimo. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu queria agradecer a presença de todos, de cada um aqui. Eu me chamo Isabel, como professor de Assunção já disse, me formei em História pela Unirio. Sempre gostei muito de História, né, mas o meu sonho mesmo é o cinema, então eu acabei passando aí para essa área, né, estou tentando aí mestrado em cinema, e meus interesses de pesquisa são na área de História e Cinema e na área de cinema, então eu decidi falar um pouquinho sobre Doctor Who, que foi o tema da minha monografia, no meu trabalho de conclusão de curso. Só explicando mais ou menos para vocês como que vai funcionar, eu vou começar fazendo assim, para quem não conhece, né, falando um pouquinho sobre o que é Doctor Who, e depois eu já vou entrar nas personagens, porque tem muita mulher para a gente falar aí. E é uma análise muito interessante, vocês vão ver. Por que eu decidi falar sobre Doctor Who? Doctor Who é uma série que surgiu lá em 1963, gente, vão fazer 60 anos. Ano que vem, dia 23 de novembro, completa 60 anos da exibição do primeiro episódio, né? E é uma série de ficção científica que surge no contexto da Guerra Fria, isso é muito importante, com o objetivo de ensinar as disciplinas de história e de ciências para as crianças, países onde a BBC estava sendo veiculada. Essa era a ideia.
Porque queria-se que as pessoas tivessem mais interesse pelas áreas de ciências, né, corrida espacial, a gente está falando aí de todo esse contexto. Então, a série vem para tentar angariar as crianças, a gente ainda não sabia até quanto que ia durar a Guerra Fria, e aí, não, vamos trazer as crianças, vamos fazer as crianças se interessarem por ciência, por história, e aí a gente tem a criação dessa série, uma série de ficção científica. Você pode passar para mim o slide, Marcelo, por favor? E assim, o que é importante a gente analisar nessa série? A gente vai ter um personagem masculino e uma personagem feminina que vai servir de contraponto, para que todo mundo se sentisse abraçado por essa série aí nessa época, né? A gente está falando de crianças, então os meninos, meninas ali, o pessoal, todo mundo tinha que se sentir abraçado por essa série. Então vai ter esse personagem, o protagonista, que é um personagem masculino, e a personagem feminina que vai servir ali de contraponto. Por que eu vou começar falando sobre os tropes, né, os arquétipos de representação? Porque a gente vai ver vários deles dentro de Doctor Who. Você pode passar para mim, Marcelo? Então, esses tropes, né, esses conceitos aí, eles foram verificados pela Anita Sarkeesian. A Anita, ela é uma pesquisadora canadense, e ela fez ali os 6 principais arquétipos de representação, as 6 principais maneiras através das quais as mulheres geralmente são representadas dentro da mídia. Óbvio que tem outras, né, que a gente vai falar, mas que ela colocou principalmente foi esses 6 que a gente vai encontrar também dentro da série. Então, a gente tem a Manic Pixie Dream Girl, as mulheres em refrigeradores, as Smurfettes, né, as Evil Demon Seductress, as grávidas místicas, os espantalhos feministas, que são, assim, formas de se representar que vão trazer alguma coisa para como a figura da mulher vai ser vista pela sociedade, né? Tem objetivos, tudo que a gente coloca na mídia tem objetivos muito claros e muito específicos, né? Então, se a gente coloca uma personagem para ser representada de uma determinada forma, isso vai passar uma mensagem, né? Então, depois eu posso estar até mandando para vocês poderem assistir, né? A equipe do Lapete pode estar mandando esse slide. Não sei se vocês estão conseguindo ler as definições, eu coloquei ali mais ou menos para a gente poder ter uma ideia, mas todos esses tropes também vão ser, esses arquétipos vão ser encontrados dentro da série. Fora a donzela em perigo, né, que a gente tem também várias. Então, são conceitos muito importantes, são os conceitos principais que eu peguei para analisar, para a gente ver como que a mulher vai ser representada, porque vai ter uma mudança. A série, de início, ela tem um objetivo muito claro, muito específico, e esse objetivo vai mudando através do tempo, vai mudando conforme a demanda da sociedade na época. Então, na década de 60, a gente vai ter uma determinada demanda, na década de 70, a demanda muda, então as personagens vão também mudar, a forma como elas são representadas vai mudar, década de 80 e por aí em diante. Você pode passar para mim, Marcelo? Obrigada. Então, vamos fazer essa conceituação histórica, né? O que é Doctor Who? Doctor Who é uma série de ficção científica que surge lá em 1963, é exibida pela BBC desde então, tá? Ela é a série de TV mais longa a ser exibida na história da televisão. E eu achei muito importante porque, se a gente for pegar a democratização da TV que acontece lá na década de 50, Doctor Who abrange praticamente todo o período de existência da televisão até hoje, né? E aí a gente vai vendo como que vai mudando, né? A forma como essas personagens femininas da série vão sendo representadas. Você pode passar para mim, Marcelo? Então aí, um seriado de ficção científica que é produzido pela BBC desde 63 e que tinha, como eu já disse, né, o intuito de ensinar disciplinas de história e de ciências para as crianças. Então a gente vai acompanhar esse personagem do Doutor, ele é um extraterrestre do planeta Gallifrey, da espécie dos Senhores do Tempo, tá? Todo mundo que nasce em Gallifrey é um Senhor do Tempo.
E um dia ele resolve roubar uma nave espacial que vem em formato de uma cabine telefônica britânica lá da década de 50. E através daí ele vai viajando pelo espaço, pelo tempo, com os seus companions, né, que são os seus companheiros ali, os seus ajudantes, que servem como o papel do próprio espectador. Porque a gente precisa de alguém, a gente está lidando com um universo original, que ninguém sabe do que se trata. Então, a gente precisa de um personagem que vá fazer as perguntas. Né? Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, isso daqui é um Dalek. O que é um Dalek? Não, eu tenho que explicar. Então, o Companion, ele vai surgir como esse personagem que vai fazer as perguntas necessárias para o desenvolvimento narrativo da série. E eu vou focar nas Companions, tá? Tem outras personagens femininas que são tão importantes quanto, mas eu vou focar nas Companions. Você pode passar para mim, Marcelo? Então, assim, a gente tem a divisão cronológica. Por quê? Doctor Who tem 2 momentos na história. Tem um momento que vai de 63 até 89, e depois tem um momento que vem de 2005 até os dias de hoje. A gente teve um hiatus, que a gente fala que é uma pausa, né, entre 89 e 2005. A série já estava com baixa audiência, então a BBC decidiu pausar. Em 96, eles voltam com um filme para testar o público, para ver o que o público estava achando, se compensava voltar com a série, porque naquele momento ela já era uma série que estava trazendo muito custo, por causa de efeitos especiais e tudo mais. E aí eles testaram, não deu, o filme não teve muita bilheteria, e aí eles pausaram até 2005, que o Russell T. Davies resolveu trazer a série de volta, e ela está aí até hoje, indo para o seu 60º aniversário. Então, passa para mim, Marcele. Então, a gente tem, né, a série clássica que eu coloquei para vocês, né, desde a série clássica, ela vai do primeiro até o 7º Doutor, lá em 96, em 89, né, ele retorna em 96, no comecinho do filme, mas aí ele já regenera, já é outro doutor, tá? Só explicar para vocês a questão dessas regenerações. No começo, o doutor, ele não seria um alienígena, tá? Essa ideia surgiu posteriormente. Existem 2 teorias do porquê que isso teria acontecido. Todas ligadas ao William Hartnell, que vocês podem ver aí, foi o primeiro intérprete do primeiro doutor. Né? Quando a série começou, ele já estava com uma saúde debilitada, essa é uma das teorias, e para poupar a saúde dele, a BBC resolveu trocar o personagem. Só que a série estava fazendo muito sucesso, então eles resolveram que ele seria um alienígena e que trocaria apenas de ator. E essa foi a grande chave do sucesso de Doctor Who até hoje. Porque você consegue infinitamente, você muda só o ator e vai seguindo com o mesmo personagem. Sendo que cada um dos atores tem liberdade para trabalhar o personagem do seu próprio jeito. Então, por mais que você esteja assistindo o mesmo personagem, ele vai ter uma essência diferente. Então, a gente tem esse primeiro momento, até o 7º Doutor, a segunda teoria, de que ele pediu um salário muito alto, tá? A segunda teoria, de que o William Hartnell falou, não, eu estou recebendo pouco, e a BBC não quis pagar. E aí resolveu que trocaria ele, que substituiria ele sem acabar com esse personagem, né? Que já estava. A gente acha que aqui no contexto do Brasil, Doctor Who não é uma série tão famosa, mas assim, lá na Inglaterra, né, nos países britânicos, ela seria basicamente o que é o Chaves pra gente, assim, nesse primeiro momento, né? Esse momento aí até de 89. Então, virou um ícone da cultura popular. Então, você não podia acabar com a série, né? Então, esse é o segundo. E aí a gente tem o período que vai de 2005, né, que a gente começa com o 9º Doutor, do Christopher Eccleston, e vem até os dias de hoje, em que o Doutor vai ser pela primeira vez interpretado por um homem negro. Tá? A gente nunca tinha tido um homem negro interpretando o Doutor, mas eu vou entrar nesse recorte, eu não vou, não é o foco da minha pesquisa, falar sobre o recorte racial, mas eu acho importante a gente também citar
que pela primeira vez, né, em 60 anos, ele vai ser interpretado por um homem negro. Só passa para mim, Marcele, por favor. Então, vamos começar já falando das companhias, porque é muita mulher para a gente falar. O doutor começa lá em 1963, viajando com a Susan Foreman. Você pode passar para mim, Marcele? Então, essa é a Susan Foreman, ela foi interpretada pela Carol Ann Ford, ela é a companion original, tá? Como existia uma diferença de idade muito grande entre ela e o William Hartnell, a BBC já estabeleceu que ela seria a neta do doutor, para evitar, porque era uma série infantil, uma série educativa, bem TV Cultura mesmo. Tanto que ela foi exibida aqui no Brasil pela TV Cultura. Então, assim, eles não podiam abrir brecha para que as pessoas pensassem que o relacionamento deles era outra coisa além de um relacionamento de avô e neta, tá? Então, a gente tem a Susan, ela fica com o doutor durante a primeira temporada ali, só que o que acontece? Ela é a donzela em perigo. Ela tá ali para chorar, ela tá ali para pedir ajuda do vovô, para ser maltratada pelos vilões, e isso vai deixar a Carol Ann Ford muito chateada. Ela vai pedir para a BBC, ela vai falar, gente, não tem como vocês melhorarem um pouquinho minha personagem, me darem mais para eu trabalhar, porque eu não estou conseguindo. Minha personagem é unidimensional, ela tá ali só por uma coisa e eu não quero isso. A BBC vai falar para ela basicamente, não está satisfeita, pede para sair. E é o que ela faz. Ela pede para ir embora logo no primeiro ano. E essa personagem vai marcar a carreira dela para o resto da vida. Ela não vai conseguir trabalhar em mais nada sem que as pessoas se lembrem dela como Susan Foreman e exigem que ela seja a Susan Foreman. Né? Então, quando ela tenta fazer um filme mais adulto, por exemplo, que não tem uma temática infantil, o pessoal vai falar, não, você não pode fazer isso, você é a Susan Foreman. O que eu vou explicar para os meus filhos? Né? E ela vai dar várias entrevistas posteriores falando sobre essa questão, sobre como que isso foi prejudicial para a vida dela e para a carreira dela. Então, ela é a neta do doutor. Você pode passar para mim, Marcele? Em contraponto, a gente tem a Barbara Wright. A Bárbara, ela é a professora de história da Susan. O que acontece? Lá no primeiro episódio, a Susan ela é uma personagem muito inteligente, só que ela não tem vivência humana. Ela cisma que quer estudar, que ela quer ir para o ensino médio, e o doutor matricula ela na escola onde a Bárbara dá aula, onde a Bárbara é a professora de história. E a Bárbara começa a achar muito estranho, porque ela sabe de muita coisa, ela sabe coisas de química, sabe coisas de física, e na hora que chega coisas da vivência humana, ela não sabe, ela não tem consciência das coisas, de como funciona a sociedade aqui na Terra, né? Então, ela decide investigar, juntamente com o Ian Chesterton, que é o professor de ciências da Susan. Eles resolvem investigar e eles acabam sendo sequestrados pelo doutor. O doutor coloca eles na tarde e vai embora. Não, eles sabem demais. E a Susan, pelo amor de Deus, deixa eles irem embora. Eles não vão falar nada para ninguém. Não quero saber. Eles vão ficar comigo e eles se tornam os dois companions, além da Susan, né? Que a gente chama aí de a primeira equipe da Tardes. Que vai ser a Susan, a Bárbara e o Ian. O ator que faz o Ian, depois, se vocês quiserem até pesquisar, só estou trazendo uma curiosidade aqui para vocês, tá? Ele se casou com uma brasileira e ele é pai do Alfred Enoch, que é ator também, que fez aquela série How to Get Away with Murder, que fez Harry Potter, que fez agora o filme com o Lázaro Ramos, né? O Medida Provisória. Ele é filho do ator que interpretou o Ian Chesterton. Inclusive, eu morro de vontade de ver ele em Doctor Who. Eu acho que tem tudo a ver. Mas vamos passar para as outras companions, porque tem muita mulher ainda, gente. Vamos embora. Passa para mim, Marcele. Assim que a Susan sai, eles trazem a Vicky para a série. A Vicky, ela é uma adolescente do século 24 que ficou perdida. Ela estava fazendo uma viagem com o pai, a nave onde eles estavam caiu e ela foi a única sobrevivente. Aí o doutor resgata ela, na verdade ela e um rapaz chamado Bennett, tá? O Bennett, inclusive, mata o pai dela. O pai dela ainda não tinha morrido quando eles chegaram nesse planeta.
E aí, o doutor traz ela como a próxima companion, para fazer mesmo o tapa-buraco da Susan ali. Só que, do mesmo jeito, ela não vai ter como trabalhar. E ela também vai pedir para a equipe da BBC, falar, olha, faz a minha personagem ser um pouquinho melhor, né? Eu não estou conseguindo a mesma coisa. Ao contrário da Carol Ann Ford, ela vai ser demitida, tá? Eles vão realmente demitir ela, falar, ó, servir de exemplo, acabou, cortou, e não tem isso de querer ser diferente, não. Você está aqui para cumprir esse papel específico. Que é o de ser a garotinha que fica chorando, fica pedindo ajuda, né? E todas, gente, infelizmente, todas as personagens da década de 60 vão ser uma tentativa de trazer de volta a Susan Foreman. Eles insistem para Carol Ann Ford voltar, ela não aceita, ela volta numa participação, acho que em 85, se eu não me engano, mas ela não aceita, e eles ficam tentando trazer ela mais uma vez. Então, as próximas companhias que a gente tem, você pode passar para mim, Marcelo? São a Dodo Chaplet, que a gente vê até na semelhança física, a gente vê que é uma tentativa mesmo, ela é uma menina que acaba indo parar na Tardes, assim, por acaso, e ela vai sendo a companheira do doutor, isso já quando a Bárbara e o Ian tinham saído, tá? Eles saem da série em 65, e aí a Dodo fica sendo a grande companion do doutor, não por muito tempo, tá? A maior parte dos episódios dela foi perdido pela BBC, porque eles gravavam por cima, eles exibiam o episódio, e aí na hora de fazer a gravação de outro, gravavam por cima e perderam. Tá? Então, você pode passar para mim, Marcelo? Aí a gente tem a Polly. A Polly, ela é a primeira tentativa de fazer uma personagem um pouquinho mais diferente. Por quê? Ela vem inspirada nas grandes modelos da década de 60. Né? Então, a Brigitte Bardot, por exemplo, né? Então, ela tem essa característica da modelo, né? Da moça bonita, loira, de cabelos compridos ali. E ela vai ser uma personagem independente. Ela é secretária, tá? Só que ela vive por conta própria, e ela é uma digitadora, assim, sensacional. Na época que a gente nem tinha computador, eles já imaginaram essa coisa do computador. Então, eles têm, no episódio que ela aparece, eles têm uma máquina, e ela faz a digitação naquela máquina, e ela consegue ser mais rápida do que a máquina, na maioria das vezes. E ela é muito, muito inteligente, muito capacitada, independente, né? Ela chega, ela tem um namorado durante a série, então, assim, ela que chega, ela que aborda esse namorado, né? Fala, olha, eu tô afim de você, e aí? Vai ou não vai? Ela é a personagem mais independente, só que isso também, infelizmente, não vai durar muito tempo. E eles vão passar para a próxima companion, você pode mudar para mim, ô Marcelo? Que é a Vitória. A Vitória, de novo, ela volta para ser a personagem que fica chorando, pedindo para... eu não gosto daqui, eu não tô aqui, eu tô, né, a donzela em perigo. Então, ela é uma moça da Inglaterra vitoriana que acompanhou o segundo doutor. Aí a gente já tem a primeira regeneração, né? A Polly ainda acompanha o segundo doutor. E aí a gente tem a Vitória, que ela é filha de um cientista, e ela acaba sendo também convocada pelo doutor, né, para poder continuar aí com as aventuras dele. Também os episódios dela, a maioria está perdido, também pela BBC, então, assim, não tem tanta informação sobre ela quanto tem sobre as outras. Você pode passar para mim, Marcele? E a Zoe, ela também é uma tentativa de ser uma personagem diferente, porque ela é uma astrofísica. Então, assim, é bem interessante a gente ver o desenvolvimento dela, só que também acaba caindo na mesma máxima. Ela também precisa ser a personagem que está ali para fazer perguntas, ela também precisa ser a Susan Foreman, né? Você pode passar para mim, Marcelo? Então, a gente tem a Zoe, e aí, essa sim, gente, no início da década de 70, a gente tem a primeira personagem
que vai ser realmente diferente na história de Doctor Who, que é a Elizabeth Shaw, a Liz Shaw, né? Ela é doutora da Universidade de Cambridge. Gente, essa mulher é sensacional. Ela acompanha o terceiro doutor, ela é incrível. E ela, assim, se coloca de igual para igual com ele, tá? Ela não deixa ele diminuir ela de jeito nenhum. Ela fala, eu sou professora, doutora da universidade, você tá achando que você é quem? Né? E ela é designada pela Unity. A Unity é um setor de investigação de acontecimentos extraterrestres, né? Uma equipe uma equipe do exército ali que vai se juntar para investigar acontecimentos extraterrestres, e ela se torna membro da Unity, mas ela vai acompanhar o doutor por mérito próprio, tá? Por capacidade mesmo. E ele, inclusive, acha que ela é capacitada demais. Né? Isso vai ser trazido depois. Por quê? Porque na década de 70, a gente já tem uma demanda diferente. A gente já tem as personagens femininas que estão indo trabalhar, que não estão ficando mais em casa, que não são mais donzelas em perigo, donas de casa, estão ali só para servir para um personagem masculino. Não, elas já estão vivendo por conta própria. Né? Então, a Liz ela vai ser um expoente disso. E um detalhe muito bacana sobre a Liz ela participa de uma série derivada de Doctor Who chamada Probe, tá? Probe, onde ela lidera uma equipe de investigação extraterrestre e ela mantém no último episódio, né? O final dela é ela tendo um relacionamento com uma mulher. Então, ela é a primeira personagem, isso em 1994, tá? Não foi agora, não é recente. Mas ela foi a primeira personagem a ter, mesmo que na série derivada, né, um relacionamento com alguém do mesmo sexo. Então, assim, ela é muito interessante. Essa moça com quem ela vai ter um relacionamento foi interpretada, inclusive, pela Louise Jameson. Eu vou falar dela porque ela aparece em Doctor Who, só que ela aparece como outra personagem. Tá? Então, depois da Liz Shaw, você pode passar para mim? A gente tem a Jo Grant. Por quê? A Liz estava, assim, independente demais. A BBC começou a ficar, não, pôs um pé no freio, falou, calma, não é assim, ela vai ser independente até onde eu quiser. Então, eles trazem a Jo Grant para comparar com a Liz, para dizer que ela, gente, é insuportável, é dito o tempo todo, que ela não vai ser a Liz, que ela não é igual a Liz, que ela não é tão qualificada, porque ela é uma secretária, né? Ela não tem doutorado. O doutor chega a falar, ele fala assim, poxa, você tirou de mim uma doutora para me dar uma secretária, como se isso fosse demérito, sabe? Mas isso é tratado como, não, você é suficiente para estar aqui. A outra não. A outra é independente demais. Não, eu preciso de uma mulher que tenha uma dependência emocional do doutor. E vai ser exatamente o que a Jo vai fazer, né? Ela é a primeira personagem a desenvolver um sentimento pelo doutor, mas isso vai ser colocado de lado. Ela vai se casar com um rapaz que é botânico e eles vão vir para a Amazônia, para a América do Sul, para poder fazer as investigações deles aqui, para conduzir uma equipe aqui, e ela volta a aparecer na série posteriormente, tá? Mas ela é sempre tratada mal por comparação com a Liz, tá? Você pode passar para mim? Depois dela, a gente tem a Sarah Jane Smith. A Sarah Jane Smith é a personagem mais importante da série clássica. Tanto que ela ganhou uma série derivada, uma série para o público infantil chamada As Aventuras de Sarah Jane. Então, ela tem uma série própria onde ela lidera a equipe de investigação. E ela retorna várias vezes durante a série, né, em vários momentos. Então, ela é uma jornalista investigativa. Ela rouba a credencial da tia dela para poder participar de um congresso
aonde está tendo, né, tá tendo um congresso, não congresso, gente, perdão, a Unity, ela pega todas as pessoas que tenham informações, assim, extraterrestres e coloca num lugar para proteção. E aí a Sarah Jane consegue entrar lá e ela começa a seguir o doutor, ela sabe que tem alguma coisa acontecendo ali e ela começa a ir atrás e se torna uma das companions dele, uma das mais importantes, né? Se você puder passar para mim, Marcele, essa daí é a pôster da série dela, né? Então ela vai viajar aí com o próprio neto, ela se casa com um outro cara também, em um determinado momento ali da história, e essa série também foi exibida pela BBC, também é uma série derivada de Doctor Who, com a Sarah Jane, que também vai voltar em diversos momentos da série, vai se encontrar com o 10º Doutor, vai se encontrar com o 11º, né? Você pode passar para mim, Marcelo? Depois a gente tem a Lila. Assim, a Lila, da opinião minha, tá? Ela é a personagem mais problemática da série. Porque, assim, vocês estão vendo, né? Ela foi interpretada pela Louise Jameson, é a Louise Jameson que volta depois em Probe como uma outra personagem para ter um relacionamento com a Liz Shaw, que é a Liz Shaw mesmo, tá? Não é outra personagem, é a mesma. Você tá vendo que ela é claramente uma mulher branca de olhos claros, né? Certo. O nome Lila é uma tentativa de homenagem. Você pode passar para mim, Marcele? Para essa moça palestina, chamada Leila Khalid. Eles tentaram, ela é uma ativista, né, pelos direitos da Palestina. Então, a gente tem a Lila como a primeira tentativa de representação de uma mulher racializada no contexto de Doctor Who. O que seria muito bom, tá? Porque gente, Doctor Who, até recentemente, era só gente branca. Só. Então, a gente tem essa tentativa de representar uma mulher racializada, só que, você pode passar para mim, Marcelo? Ela acaba sendo representada de uma forma que, assim, gente, as roupas são muito curtas, são muito apertadas, os ângulos em que ela é filmada são ângulos de baixo para cima, para mostrar o corpo dela como um objeto mesmo. Eu acho isso muito preocupante, até porque eu estou usando aqui o termo que eles usavam na época, tá? Ela é a única mulher guerreira da tribo Sevatim. Acho que é Sevatim que fala, se eu não me engano. Então, assim, a gente está uma mulher, tentativa de representar uma mulher racializada, tentativa de representar uma mulher de uma tribo, tá? Com muitas aspas, de uma forma exótica. Como, né, que o Edward Said fala aí no orientalismo, né, da tentativa de representação de pessoas racializadas, pessoas orientais, como exóticas, né? E ela é colocada para baixo o tempo todo. O doutor fala que ela é burra, que ela não sabe de nada, que ela tá batendo em todo mundo, que ela não pode fazer isso, que isso é absurdo, né? Porque ela vive uma situação que é muito extrema. Então, ela vai agir de uma determinada forma e ele vai sempre, vou dizer assim, de certa forma, castigar ela por isso. Ele vai sempre pegar no pé dela por conta disso, tá? Isso daí já é o 4º doutor. Você pode passar para mim, Marcele? Aí a gente tem a Romana. A Romana é a minha personagem favorita da série clássica. Ela é uma Time Lord, ela é do mesmo planeta do Doutor. Então a gente tem pela primeira vez uma personagem que está de igual para igual com ele, ali, mesmo, tá? Ela é, inclusive, muito mais capacitada do que ele. Ela fala, no primeiro episódio que ela aparece, ela fala, eu me graduei com notas máximas. Você passou na beiradinha na 2ª tentativa, né? Então, assim, ela é aquela aluna, assim, top de classe, sim, e ela é designada pelo Conselho de Gallifrey, tá, que é o conselho do planeta de onde eles vêm, para ajudar o doutor a encontrar a chave do tempo, a The Key to Time, tá? Os produtores da BBC prometeram para Mary Tamm
que a personagem seria diferente, que a personagem conseguiria se desenvolver por conta própria. Mas isso não acontece, infelizmente. Ela continua tentando, por mais que ela tente sair desse padrão da donzela em perigo, né, da personagem que está ali para fazer as perguntas, ela não consegue. Você pode passar para mim, Marcelo? Então, ela vai até falar numa entrevista, né, que a grande questão é que, assim, tinha meia hora cada episódio. Então, ela não conseguia trabalhar tanto a personagem porque eles precisavam de alguém que respondesse as perguntas. E aí ela falou, olha, eu não quero, não é isso que eu quero, não foi isso que vocês me prometeram. Então, ela pediu para sair. Mas a Romana já era uma personagem relativamente popular naquela época. Então, eles, como ela é uma senhora do tempo, né, um senhor do tempo, né, que eu acho que senhor do tempo é comum de gênero, mas enfim, eles substituem ela, você pode passar para mim? Eles substituem ela pela Lala Ward, que a Lala Ward, o que acontece? Ela aparece primeiramente na série como a princesa Astra, de um planeta chamado Atrius. E aí a Romana pega a aparência dela, né? A Mary Tamm, na verdade, foi quem sugeriu que a Lala Ward fosse substituta dela, e dá muito certo. Assim, a Romana é a segunda Romana, né? Ela se torna ainda mais popular do que a primeira. Ela se casa com Tom Baker, que foi o intérprete do Doutor enquanto ela estava na série, tá? O quarto Doutor. Eles se casam na vida real e ela vai ficando na série, assim, até 81. Então, ela e assim, só que ela volta a ser aquela personagem que está ali para fazer as perguntas, né? Ela não é tão independente, ela não se impõe tanto com relação ao doutor, né? Pode passar para mim, ô Marcele? Depois da Romana, a gente vai ter duas personagens, na verdade, né? Que elas vão entrar juntas aí. Uma é a Anissa. A Anissa, ela também é uma extraterrestre, só que ela é dos Trakenite, né? Uma espécie conhecida como Trakenite. Ela vai acompanhar o Quinto Doutor e juntamente com a Tigan Yovanka. Você pode passar para mim? A Tegan, ela é a primeira personagem australiana da série. A série só tinha britânicos ali, né? Assim, pessoas da Inglaterra ali. E a Tegan, ela acaba sendo a primeira personagem, ela entra na TARDIS por acaso, tá? E ela é a personagem que vai pedir para ir embora. Mas assim, não a atriz, tá? A personagem mesmo. Ela vai ficar o tempo todo, eu quero ir embora, eu não gosto de estar aqui, eu não quero estar aqui, me manda embora. Ela é uma aeromoça, então assim, ela entra de gaiato no navio e não quer ficar. Ela pede, tanto que na primeira oportunidade ela vai realmente embora. Então ela vai integrar aí mais uma equipe da TARDIS, que é a Anissa, ela e o Adric. O Adric é um menino matemático, tá? Mas assim, ela é aquela personagem, volta ao mesmo padrão, né, de sempre. E chega a ficar repetitivo, gente, porque é repetitivo mesmo, assim, infelizmente. É a mesma coisa, eles tentando insistir num padrão que já não estava dando certo, porque a série começa a decair de audiência, mas eles continuam insistindo na tentativa de fazer com que isso determine também um comportamento da população, na minha opinião, assim, que reflete, né? A gente vai, conforme a gente vai assistindo as coisas, a gente vai normatizando, né? A gente fala assim, não, por que eu vou querer ser mais do que eu sou aqui? Né? O meu lugar relegado é esse. E essa que é a grande questão da representação feminina, né? Se você limita, você acaba dizendo para a sociedade também que o nosso papel é limitado. Então, você pode passar para mim? Então, aí, ó, mostrando para vocês essa equipe, né, da TARDIS, que é a Anissa, a Tegan, o Adric, com o Quinto Doutor, que foi o mais novo dos atores a interpretar o Doutor até esse momento, tá? Até esse momento aí da série. Pode passar para mim?
Aí, isso já na década de 80, tá? A gente tem a Perry Brown. Gente, a Perry... O que eu posso falar da Perry, né? Assim, ela é muito complicada, porque ela segue aquele mesmo padrão da Lila, só que ela é uma adolescente. Então, assim, ela vai servir... Isso os produtores da série vão falar especificamente, claramente. Eles vão falar assim, ela tá aqui porque eu quero que os pais, homens, assistam Doctor Who. É esse o público que eu quero trazer. Então, eles vão mostrar essa menina adolescente, ela é uma estudante de botânica lá da Califórnia, então ela é uma outra personagem que não é inglesa, tá? Você pode passar para mim, Marcele? Então, gente, essa cena que ela tá de biquíni, nesse cantinho aqui, direito, né, esquerdo, é a primeira cena dela, o primeiro take dela, assim, ó, eles mostrando essa adolescente com o corpo inteiro, assim, ó, só de biquíni. Por quê? Porque eles queriam que os pais fossem assistir Doctor Who. Então, eles sempre... O ator que fez o Quinto Doutor, ele falou sobre isso numa entrevista, porque ele falou assim, poxa, eu tô atuando pra caramba aqui e vocês só estão dando foco no decote dela. Né? Então, ela é mostrada sempre com essas roupas apertadas, sempre de colã, sempre de biquíni e com decote aparente. Por quê? Porque os produtores falaram, ó, é isso aí mesmo, a gente quer homem aqui para olhar essa adolescente seminua. E eu acho isso muito problemático. Vamos passar para o próximo slide? Aí a gente tem a Mel Bush. A Mel Bush, ela, assim, ela vem numa tentativa, porque a década de 80 também teve aquele boom das academias, né, do mundo fitness. Então, os vídeos, né, de academia e tudo mais ali, ela vem nessa pegada. Ela é uma programadora de computadores, mas a gente nunca vê ela mexendo em computador, tá? Nunca. Na época nem tinha, acho que estava começando, né, a questão dos computadores, mas ela é uma programadora e ela vai ser caracterizada pela voz muito estridente, assim. Então, o pessoal vai falar que ela é uma personagem insuportável por causa da voz da atriz. E vai ser forçada mesmo para ser aquela coisa chata, digamos assim. E ela fica ali, ela tenta obrigar o doutor a fazer exercícios, a manter uma vida saudável. Então, ela tenta abarcar um pouco disso, porque era uma demanda da época. Tá? Você pode passar para mim? E aí a gente tem a última personagem da série clássica, finalmente, chegamos, a Ace. A Ace, ela é uma adolescente, só que ela é uma adolescente do final da década de 80. Então, ela pega um pouco daquela coisa dos filmes de ação, dos filmes do Van Damme, dos filmes do Schwarzenegger, do Stallone. Então, ela é aquela adolescente que parte para ação física, né? Uma das primeiras cenas dela é uma cena dela batendo num Dalek. O Dalek é um dos arqui-inimigos do Doutor, tá? É um robô, assim, ó, um robôzão e tal. Batendo nele com o taco de beisebol e quebrando os sistemas dele. E ela sabe mexer com produtos químicos, ela faz granada. E ela é a primeira personagem que vai ter uma abordagem dela enquanto família. Porque, assim, ela vive com a mãe, mas as duas não têm um relacionamento muito bom. E isso vai ser explorado dentro da série. É uma coisa que nunca tinha sido explorada até então. Né, que é o relacionamento da Ace com a mãe. A Ace, inclusive, a Ace e a Tegan Jovanka, as duas vão voltar para o especial de 60 anos da série agora ano que vem, que vai ser lançado. Tá? As mesmas personagens, só que as atrizes agora, né, mais velhas. E a Ace ela é uma personagem maravilhosa, só que nessa época a série já não tinha tanta audiência e ela acabou sendo cancelada de certa forma, né? Ela entrou em atos, aí a gente vai ter o filme de 96, que vai medir ali o público, vale a pena continuar com a série, não vale a pena continuar. E não continuam, tá? Vai voltar só em 2005. Você pode passar para mim uma série? Então, agora a gente tem... Pode passar o próximo slide? Então, aí a gente já tem... Aqui a gente já entra num outro momento da série.
tá? A gente já começa em 2005, por quê? E em 2005, o Russell T. Davies traz a série de volta, tá? Só que agora ela não tem mais essa obrigação de ser uma série educativa. Ela é uma série de entretenimento, puro, simples. Então, a gente tem essa personagem da Rose Tyler, que é a primeira companion dessa nova era, e ela vai desenvolver um relacionamento romântico com o doutor, tá? Ele não chega a acontecer fisicamente, mas ela é apaixonada por ele e ele é apaixonado por ela, tá? Só que eles acabam se desencontrando ali, ela acaba ficando presa em uma realidade que ele não consegue alcançar, tá? Então ela trabalha na Terra no século XX, ela é vendedora de uma loja de varejos, ela namora um rapaz chamado Mickey Smith, eu vou falar dele mais pra frente, tá? E ela larga tudo para poder ir e viver as aventuras com o doutor, por quem ela acaba se apaixonando. É um sentimento recíproco, mas que não acontece fisicamente, né? Ela acompanha o 9º e o 10º, tá? Ele faz a regeneração ali, mas ela continua com ele, ela continua apaixonada por ele. Você pode passar para mim? Aí, a minha favorita da vida, Martha Jones, que é uma doutora. Gente, ela é uma médica. E ela é incrível. Ela é a primeira personagem negra a ser companion do doutor. Ele tá passando por um hospital, tá investigando umas coisas que estão acontecendo lá e ela tá fazendo residência. Ela já é médica formada, mas ela tá fazendo residência. E aí ele chama ela para ser a companion dele. Já deixando claro, isso daí é muito problemático, que ela nunca vai ser a Rose. Né? Então ele fala sempre da Rose, ele fala, ó, você tá aqui, eu te chamei, mas não acha que você vai ser que nem ela. Ela nem sabe quem é a Rose, mas ela sabe que ela tá ali sendo colocada em perspectiva, sendo colocada em comparação o tempo todo, tá? E ela é a primeira personagem que também decide por conta própria ir embora, porque o plot dela, né, o desenvolvimento da história dela é todo em volta do amor não correspondido. Então, ela vai tomar a decisão, ela vai falar, eu vou embora. E tchau, essa sou eu indo embora. Ela fala literalmente isso para ele, né? E você pode passar para mim o slide? Ela acaba se casando com o Mickey Smith, o Mickey que era o namorado da Rose, tá? Mas essa escolha acontece por uma questão assim, que era a data que os dois atores tinham para gravar o episódio. E aí eles foram fazer esse episódio especial e eles resolveram colocar os dois como um casal, né? Então ela desiste do doutor e se torna a esposa ali do Mickey, mas assim, ela é uma personagem independente, ela é médica, ela se torna uma investigadora, ela se junta à equipe do Torchwood. Torchwood é uma série derivada também de Doctor Who. E assim, é muito importante, eu não vou focar muito nisso, mas eu acho importante a gente falar da questão racial, porque a gente está vendo claramente uma mulher negra, e o doutor não se importa com ela, vamos dizer assim, né? Ela é muito importante para a história, mas assim, para o que ela pretendia, que era ter um relacionamento com ele, ele não se importa com ela. Você pode passar para mim, o Marcelo? Aí, ó, a Rose, né, com o Mickey era namorado dela, você pode passar para mim? Essa personagem, ela se chama Astrid, ela não chega a ser uma companion, tá? Ela aparece em um episódio só, um episódio especial de Natal. O doutor é o episódio em seguida, tá? É o episódio logo em seguida do episódio que a Marta sai. O doutor se apaixona por ela. Perdidamente. Chega a dar beijo nela e tudo mais. Então, assim, uma outra mulher branca que segue o padrão das mulheres que ele geralmente se relaciona, que são mulheres brancas, loiras e tudo. Mas, assim, aí, sabe, eu não sei se eu tô vendo coisa onde não tem, mas eu acho isso muito problemático, sabe? Dele ter rejeitado o Capitão Jack Harkness, perdão.
que é um personagem da série, ele chega a comentar que com a Marta que ela não teria sido rejeitada se ela fosse branca e loira. Assim, não ele falando assim, tipo, não sou eu que tô te rejeitando, mas é o doutor, entendeu? Tem um episódio que ele chega a falar isso. E aí, o doutor não desmente ele. O doutor simplesmente manda ele calar a boca e continua o que eles estão fazendo. Mas, assim, eu não sei se eu tô vendo coisa onde não tem, gente, mas eu achei muito problemático. Pode passar para mim? Depois, aí, como já tinha dado todo esse bafafá por causa da Marta, eles trazem a Dona Noble, que é incrível também, incrível, incrível, incrível. Ela é interpretada pela Catherine Tate, que é uma comediante. E ela, assim, já é o oposto. Ela fala que ela não quer ter relacionamento com o doutor, mas de jeito nenhum, Deus me livre, e acabou. Ela tá ali para viajar. Ela conhece o doutor no dia do casamento dela, o casamento que não acaba acontecendo, tá? E ela fica esperando, ela fica investigando coisas ali durante um ano, esperando uma oportunidade de encontrar com ele, porque ela queria viajar com ele. Ela falou, basicamente, né, não com essas palavras, mas vou te usar como meu agente de viagens. Então, assim, você vai me levar no espaço, você vai me levar pelo tempo. E ela, como o Adailson já está colocando aqui, ela sai de uma forma muito ruim, assim, o contexto, né, pelo qual ela tem todas as memórias dela apagadas, de todos os momentos que ela viveu com o doutor, que era tudo que ela queria, tudo que ela gostava, ela tem isso tudo apagado da mente dela. Então, assim, para mim, é como se toda vez que uma personagem fosse independente, ela recebesse uma punição, sabe? Para mim, assim, fica um pouco dessa sensação. Mas, enfim, aí a gente tem... Você pode passar para mim? Aí a gente tem já uma mudança, né? O Russell T. Davies, ele deixa de ser o produtor da série e ela passa para o Steven Moffat, que já traz... ele quer trazer um público mais jovem para Doctor Who. Então, ele traz o Matt Smith que a gente está acompanhando em A Casa do Dragão. Quem aí está assistindo A Casa do Dragão é o Daemon Targaryen. O Matt Smith, ele começa mais ou menos ali, o grande papel de destaque da carreira dele, né? O primeiro vai ser ali o Doutor. Ele interpreta a 11ª encarnação do Doutor junto com a Amélia Pond, né? Que eu coloquei que é Amélia Pond Williams, porque é o nome de casada dela. Ela se casa posteriormente com o Rory Williams, que é um outro companion do Doutor. Mas, assim, no começo, o que acontece? Ela é uma órfã, tá? Ela vive sozinha numa casa enorme e ela conhece o doutor ainda quando ela é criança. Aí ele fala, tô indo ali, já volto, tá? Você me espera. Ele volta, já tinha passado muitos anos. Não me lembro quantos anos exatamente, mas ela, enfim, ela vai seguir as viagens com ele. Ela trabalha numa barraca do beijo. Essa é a profissão dela, profissão, digamos assim. Mas eu amo essa personagem, assim, eu acho ela muito incrível. E o final dela é muito diferente, dando spoiler aqui para quem não assistiu, né? Mas o final dela é bem diferente, porque ela tem a oportunidade de escolher se ela vai seguir com o marido dela ou se ela vai ficar com o doutor, porque existe a abertura dessa possibilidade de que ela tem um relacionamento com o doutor, mas isso é descartado, porque ela fica realmente com o Rory, né, com o marido dela. E aí ela escolhe, ela fala, eu vou ficar com o Rory. E pronto, e ela fica com ele. E ela é a mãe da esposa do doutor, né? O Adailson lembrou aí a River. A River, ela é a esposa do doutor e filha da Amy e do Rory. Ela tem DNA de Senhores do Tempo, porque ela foi gerada dentro da TARDIS, e ela
ela tá na vida do doutor, na linha do tempo dele, só que os dois estão seguindo linhas do tempo opostas, né? E aí a Amy, ela é utilizada como uma gravidez mística, né? Que a gente falou da questão dos tropes, porque o plot dela, da gravidez dela, na minha opinião, vai ser uma gravidez mística, né? E, enfim, mas ela é uma personagem incrível, ela que decide ficar mesmo, ó, vou ficar com meu marido, e isso acaba com o doutor, assim, ele já tinha se acostumado muito com ela e gostava muito dela, e ele fica muito, muito triste, né? Pode passar para mim? Ah, sim, ela é escocesa. É ela com o Rory, que é o marido dela, na fotinha de casamento deles. Eles são muito incríveis, eu adoro eles. Pode passar para mim? Aí a gente tem a Clara. A Clara também é uma personagem extremamente importante. Ela tá em toda a linha do tempo da vida do doutor. Ela se espalha, né, pela linha do tempo dele. Ela é uma professora do ensino fundamental lá no colégio Coal Hill, que foi o colégio aonde a Susan se matriculou, lá em 63, tanto tempo atrás. Ela tá dando aula lá. E ela vai acompanhar o 11º e o 12º doutores, né? Ela é conhecida como a garota impossível, ele conhece várias versões diferentes dela durante a história, mas a que fica é realmente a Clara Oswald, e ela é uma das responsáveis por salvar ele, assim, né? Ela tá sempre ali, sempre que vai acontecer alguma coisa com ele, ela vai lá para salvar. Você pode passar para mim? Aí a gente tem a Bill Potts. A Bill também incrível, maravilhosa. É a segunda companion negra do doutor e a primeira companion abertamente lésbica da história. Ela está na universidade e ela trabalha como merendeira, tá? Aí ela quer assistir umas aulas, ela quer se especializar ali, estudar um pouco mais, ela acaba indo assistir as aulas do doutor. E aí ele chama ela para poder ser a companion dele, junto com o Nardole, que é um outro personagem aí. E, assim, gente, o final dela também é terrível. Então, exatamente, quando a personagem, assim, parece que sempre que tem um avanço, tem um retrocesso ao mesmo tempo. Não é só um avanço, sabe? Então, ela é transformada em um Cyberman. O Cyberman é uma criatura que ela não tem mais a consciência, assim. Ela tá ali, mas ela vive numa consciência robótica, né? Então, ela é transformada em um Cyberman ali. Então, é sempre como se, eu vou colocar uma personagem negra, uma personagem lésbica, mas ela vai ter um final horrível. E aí, assim, isso para mim não é uma coisa bacana também. Pode passar para mim? E aí, agora, mais recentemente, né, a última das companions dessa nova fase é a Yasmin Khan. A Yasmin é a primeira personagem muçulmana a ser companion do doutor, na verdade, da doutora, agora, porque o doutor passou a ser interpretado por uma mulher, né? A última regeneração, eles escalaram uma mulher para interpretar o doutor. Então, a gente tem a Yasmin Khan. A Yasmin é uma policial, e ela vai investigar uma questão lá que a delegacia pediu para ela, e ela acaba se encontrando com um colega de colégio, o Ryan Sinclair, e eles vão fazer aí a família da Tardes, juntamente que é chamada de a família da Tardes, né? Juntamente com a doutora e com o avô do Ryan. E eu agora, gente, vocês vão me perdoar, eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, a Yas, ela é maravilhosa, ela é uma personagem também independente, né? Se a gente for comparar com as outras aí. Você pode passar para mim? E aí a gente tem, né, o doutor, que passou
foi interpretado agora nessas últimas temporadas aí, não só por uma, mas por duas mulheres. Pode passar para mim? Primeiro, pela Jodie Whittaker. Sim, só mostrando para vocês um panorama, porque ele sempre foi interpretado por homens, né? E homens brancos, tá? Esse daí era o padrão, tá? Então, a gente tem lá do primeiro até o 12º. Você pode passar para mim? E aí a gente tem a Jodie Whittaker. Finalmente, a primeira mulher em praticamente 60 anos a interpretar o Doutor. Ela é a 13ª regeneração do Doutor. E a gente tem um episódio muito interessante. Para mim, é um dos mais interessantes dessas temporadas recentes. Você pode passar para mim? Onde onde o Doutor é interpretado por uma mulher negra pela primeira vez. E assim, essa personagem, ela causou assim, estardalhaço. Foi lindo, assim, no bom sentido, tá, gente? Porque o pessoal adorou, foi uma surpresa maravilhosa ver pela primeira vez. E a atriz, ela foi incrível, ela interpretou maravilhosamente, roubou a cena da Jodie. Então, assim, é incrível. Então, assim, agora ele vai ser interpretado, né, pela primeira vez por um homem negro, mas a gente já tem, também, falando um pouquinho desse recorte racial, você pode passar para mim? Então, assim, as conclusões, né, que eu cheguei através da minha pesquisa, eu fiz esse levantamento enorme, que ficou repetitivo em muitas das vezes, porque não tinha muito para onde correr, eles não queriam uma mudança significativa nas personagens, né, a BBC não queria. Então, assim, cada década vai ter as suas demandas e a série vai acompanhando as demandas de cada década. Tá? Então, na década de 60, a gente tem a Susan Foreman, aí a gente vai a Donzela em Perigo, né, a personagem que está ali para ser salva e tudo mais. Nos anos 70, a gente tem ali a segunda onda do feminismo, então a gente vai ter personagens como a Sarah Jane, a Lee Shaw, né, que vão ser personagens mais independentes, que vão ser jogadas depois para outros momentos da série, porque se tornaram muito relevantes. Pode passar para mim? Na década de 80, aí a gente já tem a questão do estilo de vida, do boom das academias, né? Vão ser representados ali pela Mel Bush. A gente tem a questão da indústria pornográfica, que já estava surgindo ali, Playboy, Hustler. Então, a gente vai ter personagens que vai tentar trazer um pouco dessa sexualização ali. E a gente tem a Ace, que vai ser dos filmes de ação, né? Então, ela vai ser a personagem que vai trazer a ação dos filmes de brucutus ali da década de 80, 90 ali para a série. Pode passar para mim? Né? Então, assim, com a mudança em 2005, a galera começa a cobrar, ela começa a falar, olha, não tá bacana, né? A representatividade aqui não tá andando conforme a sociedade está andando, né? Por que vocês têm essa visão ainda, né, de que a mulher tem um lugar específico? Eles vão trazer personagens diferentes, vão trazer personagens LGBTs, vão trazer personagens negros, né? E até em questão, eu não entrei aqui né, na minha pesquisa, foquei nas companions, mas até os grandes vilões também vão passar a ser interpretados por mulheres, assim, não no sentido ruim, tá? No sentido bacana, assim, de você ter uma representação diferente, de você ter personagens que são menos unidimensionais, né? Então você tem o Mestre, que vai ser a Missy, muito incrível também, e que serviu meio que como um termômetro para que o Doutor também pudesse ser interpretado por uma mulher mais para frente, né? Eles foram testar o público, eles estão sempre testando ali para ver o que vai dar certo, o que não vai dar. E então, foram essas as conclusões que eu cheguei. Você pode passar para mim só para ver se tem mais alguma coisa para... né? Essa daí é uma fala
da Marta é o que ela diz quando ela está indo embora, né? Ela fala pro doutor, todo esse tempo viajando com você sempre me fazendo pensar que eu não era boa o suficiente. Quer saber de uma coisa? Eu sou boa. Então, assim, olha, eu sou mais que suficiente, não adianta você tentar me colocar para baixo, porque eu vou continuar seguindo o meu destino. Né? Então, eu acho isso muito importante, isso reflete muito a mudança que aconteceu com as mulheres na série, né? Então, eu acho que eu me alonguei demais no assunto. Se você quiser, professor, já começar a parte... Eu acho que já encerrou, né? Você pode ver para mim se encerraram os slides? Eu acho que encerraram, sim. Perfeito. Isso. Nós vamos começar agora, Isabel. Antes de mais Isso. nada, parabéns pela excelente palestra. Ai, obrigada. Eu fiquei com medo de ficar repetitiva demais, mas não tem para onde correr. Não tem muito para onde correr. Ficou muito bom. Eu mesmo Obrigada. eu não conheço a série, agora até me interessei. Já tinha É ouvido muito falar da bacana. série e sempre tive vontade de assistir essa série, mas nunca encarei de assistir, né? Uhum. Mas mesmo eu que não conheço a série ainda, foi interessante. Sim. Que eu acho que já deu para ter uma visão geral, né? Através desse problema que você definiu, né? Que é as diferentes representações de mulher que aparecem ao longo Sim. do tempo, acompanhando a história de uma sociedade, na verdade, Sim. e as diversas nuances de sexismo que existem nessa vida real. Sim. Que contextualiza a série, né? A série vai acontecendo enquanto o mundo está mudando, né? Isso. Então, eu achei muito interessante. Bom, o primeiro comentário, eu vou fazer alguns comentários, sim, depois passo para você, e depois a gente passa para as demais pessoas que queiram fazer comentários. Inclusive, eu já vi que ali no chat tem uns comentários muito interessantes. Sim. Mas, por exemplo, a primeira coisa interessante que eu achei, ao entrar agora em contato com a série, foi esse fato de ser uma série que começa na sociedade industrial, em 1963, fase avançada da sociedade industrial, mas ainda muito distante da sociedade digital que nós conheceríamos, na qual nós estamos vivendo hoje, né? Sim. E ela é interessante que você mostre essas duas fases como uma série que atravessa essas duas sociedades, né? E ela brinca muito com isso, né? Ela brinca muito com essa questão do computador, da tecnologia, né? A gente tem a Polly aí que mexe com uma máquina que é praticamente um computador, a gente tem a Mel que vai ser uma programadora, apesar da gente não ver ela trabalhando com computadores, por certo, ela deveria trabalhar com computador, né? Então ela vai atendendo meio que as demandas da época e vai brincando com as possibilidades também de tecnologia. Tudo. É verdade. Tem até um comentário depois ali que a gente vai passar a palavra para a Sara, que ela faz um comentário muito interessante, porque até então eu conhecia só que era o James Bond que fazia isso, né? Conseguiu atravessar duas eras, né? Sim. É a segunda série que eu vejo que consegue atravessar duas eras tão diferentes, né? A era industrial e a era digital, e se adaptar, né, às questões de cada uma dessas épocas, né? Você vê que ela atende muito, né, as demandas, igual no contexto da Guerra Fria, eles precisavam que fosse uma série educativa, porque eles precisavam que mais pessoas se interessassem por ciência para fazer ali frente à corrida espacial que estava acontecendo e que era uma demanda muito grande. Depois não, já é uma série de entretenimento, então a gente abre uma outra gama de possibilidades. E o problema que você definiu, e também ficou muito claro, que essa série Doctor Who, ela permitiria muitos problemas historiográficos para serem analisados. Então, você trouxe a questão da mulher, né, da representação da mulher, mas ficou entreaberto na sua exposição que poderia se estudar a questão racial,
ou Total. que poderia ser estudada a questão tecnológica, ou a questão das gerações, das diferentes Isso. gerações, ou seja, é uma série muito rica, com possibilidades de ser atravessada por diferentes problemas, né? Sim, Historiográficos, né? exato. Uma coisa interessante que eu achei é a questão de como que as tensões da vida real vão se esbatendo com a série, Bom, o mundo fictício da série, por exemplo, através das atrizes, né? Porque as atrizes, a série já está se dando num momento em que a mulher já está adquirindo um destaque, né? E sim, no total. cinema, na cultura, sem contar na política e na economia. E as Isso. atrizes não querem ser só companions, né? É, Coadjuvantes, né? Elas querem ter uma exato. atuação. Eu até achei interessante ali que a Tegan Jovanka é uma Sim, representação que você comentou, né? Que é a personagem que fica sempre pedindo para sair. para ir embora, É ela uma quer ir embora. representação do que ocorre com as atrizes, porque É, nós vimos um pouco que sim, a boa parte das atrizes não aguentam ficar na não, coadjuvância, né? porque o Elas, papel é muito limitado, o né? papel é Sim, limitado e a mulher, inclusive as atrizes, é. querem, né, uma maior atuação. Elas querem E personagens parece que que não sejam unidimensionais, né? Que tenham possibilidade de trabalhar além daquele arquétipo da donzela em perigo. é, Então, assim, exato, exato. isso vai ficando muito limitado, elas vão se cansando, porque é realmente cansativo. Eu, É. eu fiquei cansada de falar, imagina elas fazerem, pelo amor de Deus, é um negócio E eu acho que o assim, roteirista traz isso, né, para é dentro porque naquela o que personagem. acontece? A maior parte dos roteiristas são homens. Até recentemente, só 5 mulheres tinham escrito episódios de Doctor Who. Só 5 episódios tinham sido escritos por mulheres. Então, assim, é uma visão muito limitante, né? Você não tem uma mulher ali por trás que vai te trazer, falar, olha, não, vamos colocar aqui outras camadas nessa personagem. Não, aí o homem vai querer colocar ela dentro de uma caixinha específica e isso vai se refletindo, tanto na vida real, nas atrizes, quanto nas personagens da série mesmo. Ah, eu quero ir embora, não quero ficar, tchau, e tô indo. É, só no final que finalmente se rende a produção, aí É, entram duas mulheres como doutores, né? Tem sim, a situação. sim, a Bom, mas eu Marta é vou. incrível. Isabel, Sim, Marcelo também, a gente pode, nesse momento, passar para as perguntas isso. e comentários das outras pessoas e também intermediar as pessoas que colocaram alguns comentários que eu li ali no chat, tem uns comentários muito interessantes, né? Uhum. Então, Marcele, eu passo a palavra para você mediar. De repente, a alternância entre pessoas que queiram tomar a palavra e falar e outros que já deixaram registrados seus comentários. Fiquem à vontade aí, gente. Tá ótimo, obrigada, professor, obrigada, Isabel, também parabéns pela Nada. palestra. Obrigada, obrigada. Professor, eu acho que a gente pode, então, comunicar que quem quiser comentar, abrir o microfone, tá bom? A gente pode criar uma lista. Então, vocês podem ir nessa ferramenta que tem aqui embaixo para levantar a mãozinha. Então, a gente cria essa lista para vocês poderem falar, tá bom? Mas nós temos alguns comentários também aqui no chat, algumas dúvidas. A primeira pergunta do Emanuel Paraíso, e eu queria perguntar se o Emanuel gostaria de falar, se ele quer falar para a gente, quer ler a pergunta. Quer Eu falar? posso, eu posso ler sim, posso ler sim. Boa tarde a todos, né? Parabéns pela palestra. Isabel, foi Obrigada. muito boa, gostei muito, de verdade. E durante a palestra me veio uma dúvida, né? Uhum. E eu fui acompanhando. Eu nunca vi a série, que nem o professor, mas prometo procurar, me interessei bastante. E foi o seguinte, né? Eu percebi que a série enfatiza muito o machismo da época, né? Porque a gente vê a desvalorização das mulheres em seus papéis, como Sim. você disse aí. Eu quero saber se isso afetou, né? Como a série foi direcionada a um público infantil, né? Uhum. No começo.
eu quero saber se, de alguma forma, ela afetou as crianças da época, de uma forma negativa, é claro. Olha, assim, eu não tenho nenhum dado concreto sobre essa repercussão, né, de como que isso aconteceu, se isso realmente afetou ou não. Mas eu acredito que possa ter, sim, influenciado, porque isso vale para tudo dentro do cinema, tá? Dentro da televisão. As coisas, elas vão influenciando a forma como a gente vê o mundo, né? Elas vão normatizando. Então, como eu já tinha comentado anteriormente, se você está num papel, você vê na TV, né, um papel muito limitado, você não vai pensar que você pode fazer mais do que aquilo, né? Você vai ficar, não, tá tudo bem, eu posso ser aqui só. Porque, assim, é óbvio que não tem demérito nenhum você ser secretária, você ser vendedora, não é isso, essa não é a questão aqui, tá? Só que existem papéis que você vê que eles estão colocados em perspectiva como sendo, não, olha, esses papéis aqui são os bons e esses são os ruins, aquela coisa bem dicotômica mesmo. Para você ser bem sucedida, você precisa fazer uma determinada função, você precisa cumprir um determinado papel social. E limita as possibilidades de ascensão também. Você não vai achar que você pode ser uma doutora, por exemplo, se você não tem isso representado dentro da televisão. Você vai falar assim, não, tudo bem, eu vou fazer aqui o que esperam que eu faça. A gente vive em uma sociedade muito patriarcal ainda, né? Como era a sociedade lá na época, lá, apesar de a gente ter os avanços, né? Em 63 a gente ainda tinha muito essa questão do machismo, do patriarcado. Então, eu acredito que isso tenha influenciado, sim, tá? Mas não tenho nenhum dado concreto sobre. Obrigada, Isabel. Nada. Temos algumas mãos levantadas aqui, né? E o primeiro que levantou a mão foi o Rodrigo, e depois o Rodrigo Maciel, e depois temos também o Andrei. E aí, agora a gente pode passar a palavra para você, Rodrigo. O Rodrigo foi nosso palestrante do ciclo de história também, desse mês. Então, passa a palavra para você, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sou Marcelo, Isabel. Primeiro, parabenizar pela palestra. Foi um tipo muito chamativo que eu vi pelas redes sociais do LAPET. Dr. Who foi uma série que fez parte da minha infância. Na hora eu mandei para o meu irmão, mas acho que ele não está aqui acompanhando. Mas que passava na TV Cultura, onde começou. Ela foi. Voltou. E eu nunca realmente pude acompanhar a série. Eu pegava só alguns episódios perdidos. Eu acho que eu nunca tive esse link, essa lâmpada acesa que realmente fiquei pensando que Doctor Who é uma série que tem esse olhar privilegiado, somente ali tratando que é uma série que ela passa de forma ininterrupta ali durante 70 para frente. Então tem como o professor também falou, como você já falou, tem esse universo de questões aí que pode ser estudado, pode ser aprofundado. E foi um trabalho que eu fiquei. Eu trabalho aqui, faço iniciação científica na faculdade, então eu dou minhas 20 horas no laboratório. Eu boto o fone e fico só escutando a palestra enquanto eu faço alguma atividade. Aí dessa vez eu não consegui escrever nada, fiquei só com a mão em cima do computador, escutando. Olha só, muito bom. Não, para mim pra gente trabalhar somente com essa questão do audiovisual e por fazer também essa parte da minha infância, eu acho que eu nunca tive esse link realmente de ver Doctor Who como um objeto da história, como uma fonte histórica também. Mas sim, é uma fonte inesgotável, assim, praticamente, porque tem vários aspectos, né, que a gente pode falar. E eu tive esse link, eu falei, cara, eu tô vendo que mudou a forma como as mulheres estão sendo representadas, então vamos falar sobre isso, vamos trazer isso para a academia? E aí eu resolvi trazer. E eu gostaria de saber duas coisas. Se tu encontrou alguma produção já historiográfica sobre o Dr. Who, se já tinha muita coisa de produção brasileira, e se tu tem algum material escrito que eu possa ver depois, dar uma olhada. Então, sim, eu não, no caso, assim, eu fiz a pesquisa com coisas que foram publicadas lá fora,
né, que eu sou fluente em inglês, então, assim, lá fora a gente tem muito mais material do que aqui dentro, em questão de produção nacional, mas a gente também tem, tá? Não são muitos artigos, mas a gente tem ali, que eu encontrei ali mais ou menos uns 3 ou 4, que são bem falando dessa questão específica das mulheres, né? Analisando as mulheres dentro de episódios específicos, ou analisando, tem um artigo que analisa um episódio lá de 63 e um episódio de 2018, né? Então, foram duas fontes que eu utilizei, e eu também utilizei, eu vou até mostrar aqui para vocês, porque, gente, isso é uma coisa linda, é o livro The Women Who Lived, tá? É um livro ilustrado, mas ele é todo em inglês. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Então, a gente é um compilado mesmo de todas as personagens, falando de cada uma. Ele foi escrito pela Christelle D e pelo Simon Guerrier, então cada página vai ser ilustrada por uma ilustradora diferente. Eles fizeram questão de trazer só mulheres para ilustrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então, é um livro lindíssimo, eu consegui também. Ele está disponível na Amazon, mas ele está disponível só em inglês, tá? Eu fiz a compra para poder estar enriquecendo aí, mas eu posso ver depois como que eu faço. Eu vejo depois se autoriza a equipe do LAPET a fazer a disponibilização do meu trabalho, né, da minha monografia. Aí, para você poder estar lendo também. Certo, Isabel, muito obrigado. Nada. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, Rodrigo. É um convite que agora eu faço também. Já vou passar a palavra para o Andrei, mas eu convido agora quem faz parte da nossa comunidade mais ampla, os nossos filiados, tá bom? Esse é o nosso momento de debate. Então, caso vocês queiram adicionar perguntas ao chat, fiquem à vontade, mas é muito importante também que vocês falem, que vocês levantem a mão aqui na nossa ferramenta, tá bom? Muito importante para a equipe, para a Isabel também. Então, esse é o nosso espaço, ok? E agora eu vou passar a palavra para o Andrei. Olá, pessoal, me ouve bem? Sim, te ouvindo Boa bem. tarde. Olá, parabéns, Isabel, pela sua apresentação. Adorei, Obrigada. assim, para mim é uma realização ver Dr. Who sendo discutido num espaço assim, porque eu amo de paixão. Eu também. E o meu é mais um comentário e até uma pergunta um pouco mais pessoal, Sim. porque eu sinto que Dr. Who, ele é muito sintomático das experiências do mercado frente às transformações em questões de gênero, questões de sexualidade e até mesmo racial. Sim. E toda essa trajetória que você demonstrou aqui pra gente, se eu não me engano, eu já vi algumas entrevistas, nos anos 80, com a saída do Quarto Doutor, ele mesmo já falava que estava na hora de termos uma mulher interpretando o Doctor. Sim, ele falou até recentemente, né? Ele chegou a falar que ele ficou muito feliz de ver a Jodie, né, como doutor. Aí você vê como, desde os anos 80, tem essa questão, e só em 2017 que isso foi se concretizar. Em 99, teve ali aquela sketch lá do Children in Need, que é essa esperança deles. O Mr. Bean, né? O Mr. Bean interpretando. Interpretando o doutor. No final, na última encarnação, ele se torna uma mulher de fato. E também o universo expandido, né? Que é gigantesco. Sim. Isso é infinito. Nossa, ixi, se a gente for aí é outro expandido. Ponto do Who, que é um buraco sem fim. Mas um ponto que eu ia ressaltar é que tem um áudio de 2001, se eu não me engano, que ele mostra alguns universos alternativos, onde o Doctor tomou algumas outras escolhas. Né? Aí lá, entre o segundo Doutor e o terceiro Doutor, quando a regeneração dele é forçada pelos Senhores do Tempo, pelos Senhores do Tempo, ele escapa e se suicida. Aí lá é estabelecido que o suicídio para os Senhores do Tempo é uma troca de gênero, entendeu? Tipo, ele se suicida e depois regenera no outro gênero. Será que isso teria relação com essa doutora agora, que foi a doutora esquecida, né? Gente, eu esqueci o nome da atriz, vocês vão me perdoar. Mas Jo Martin. A Jo Martin, isso. Será que... eu acho que tem ligação, né? Porque disseram que ela seria ali entre o segundo doutor ali, que ela seria uma das possíveis regenerações dele a partir desse momento? Não sei. Então,
É porque nesse ponto nem é considerado mais cânone, porque justamente foi muito mal visto, porque não é uma questão muito legal assim de se desenvolver, né? Só posteriormente que em série mostraram um personagem, um Senhor do Tempo morrendo, ele morre, aí ele volta como uma mulher negra, inclusive. Até foi já depois da Missy, né, da mestre. Aí o que eu percebo é que agora, com a entrada da Jodie em 2017, que ela já saiu, infelizmente, entrada da Jodie em 2017, muitas mulheres entraram na comunidade de fãs. Eu gostaria de saber se foi essa sua experiência, se foi a entrada da Jodie que te trouxe para a série, ou se é já uma coisa que já vinha de antes, que eu acho muito importante nessa perspectiva. Boa pergunta. Então, eu comecei, na verdade, antes. O primeiro episódio que eu assisti foi com o Matt Smith, foi com o 11º, né? Só que daí eu falei, não, eu quero começar do começo. Então, aí eu fui, não para 1963, eu cheguei a assistir, mas não me prendeu, sabe? Mas aí eu fui pro Christopher Eccleston, e comecei a assistir a partir daí, mas foi na época em que a 5ª temporada estava sendo exibida, a temporada do Matt Smith. Então, foi o que me trouxe, né? Eu tinha uma amiga que estava assistindo, e aí eu fiquei interessada. Eu falei assim, acho que eu vou ver, né? Tem até aquele episódio, Vincent and the Doctor, que é muito emblemático, é muito bacana. Até para quem não conhece nada da série, quiser assistir, é um episódio que ele tem começo, meio e fim, assim, e é uma história. Ele conhece o Vincent Van Gogh, ele tenta, porque isso daí eu vou fazer um link com a série lá atrás. A professora da Susan, né, a personagem da Barbara Wright, como ela é uma historiadora, ela vivia batendo no pé do doutor, falando que ele não podia mudar o curso da história. Isso ele não podia fazer, que ia causar um caos, né? A gente tem aquele negócio do efeito borboleta, que se você muda um determinado momento, isso causa toda uma mudança no futuro. Então, ela vivia batendo nessa tecla com ele, falando que ele não podia mudar o curso da história. E no episódio do Vincent and the Doctor, ele tenta mudar o curso da história. Ele tenta mostrar para o Van Gogh não chegou a vender nenhum quadro enquanto ele era vivo, né? Vendeu, acho que um só para um tio dele, um colega dele lá. E aí ele acaba se suicidando, e o doutor tenta salvar a vida dele nesse episódio. Ele fala, não, vou aqui, a gente vale a pena. Mostra para ele que ele foi bem sucedido e tudo mais. Enfim, é um episódio muito bom. Mas foi quando eu comecei a assistir. Muito obrigada, Isabel. Nada. Agora podemos passar a palavra para a Sara. Sara Coutinho. Oi, gente. Vocês podem confirmar se tá? Oi. Nossa, prazer conhecer vocês. Prazer. Muito bom. Nossa, quando eu vi o título e a arte lá nas redes sociais do LAPET, eu falei, não tem jeito, eu tenho que participar, porque além de ser historiadora em formação ainda, eu estou no último semestre, parabéns. O meu trabalho não é sobre Doctor Who, o meu trabalho é sobre Segunda Guerra Mundial, mas eu sou uma fã apaixonada, enlouquecida por Doctor Who, tanto que durante a quarentena, que estava todo mundo meio, né, meio fora do lugar, eu estava tentando escrever e eu não estava conseguindo. Então eu falei, bom, eu vou então pesquisar alguma coisa sobre história. E aí eu fui no Twitter e fiz, junto com uma outra galera da comunidade Rubian, um levantamento de produção acadêmica sobre Doctor Who. Isso que maravilha! Foi em 2020. E juntos nós levantamos, em 2 ou 3 dias, nós levantamos 116 trabalhos acadêmicos sobre Doctor Who. Se você quiser, eu posso até passar a planilha para você. E sim, por favor. Todas. Tem em ciências sociais, comunicação, direito, filosofia, história, jornalismo, letras, medicina, relações internacionais, religião, tem tudo. Olha que bom, eu não sabia disso. Eu pesquisei na área da história, né? E eu falei assim, eu vou focar em história das mulheres. Então, foi o que eu peguei. Aí fiz recortes ali com história do Oriente, questão do orientalismo, né?
e Uhum. tudo, mas aí eu não peguei dessas outras partes. Sim, e isso é uma demonstração, assim, depois eu até fiquei, nossa, será que eu mudo meu tema? Será que eu começo a falar sobre guerra em Doctor Who? Porque isso também, tranquilamente, seria um trabalho que o historiador consegue fazer. Doctor Who é uma série que fala muito sobre guerra. Ela começa com guerra, todos os episódios têm alguma coisa sobre guerra, tem um arquétipo do bem e do mal, é uma Guerra série do Tempo. Exatamente. Tem o Doutor da Guerra, interpretado Mas, pelo enfim, falecido John Hurt. Isso é só maravilhoso. Sardinha pro meu lado mesmo. Mas pode, é muito bom, sim, se você puder fazer, assim, porque eu não sei qual que é a possibilidade aí da sua universidade, né, de abrir para você estar fazendo, mas realmente um contexto muito interessante. Sim, não, eu tenho um orientador que ele tem até um orientando agora na UFRJ, que está fazendo um trabalho sobre Sherlock Holmes, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, e fazendo um paralelo com as técnicas de investigação criminal que ocorriam nesse período do início do século XX. Muito bacana. Então, eu tenho uma certa liberdade, só que o meu trabalho já está avançado demais para parar, entendeu? Mas quem nisso sabe, como... né, uma pós-graduação, né, isso, um mestrado. com algo mais interdisciplinar, que isso também é muito importante para o historiador. Por isso que eu até comentei aquele trecho de Bloch na Apologia da História. O historiador, ele está lá farejando carne humana. Onde tiver, é onde ele vai atuar. E por isso também que eu trouxe essa referência a James Bond, porque enquanto nesse contexto de produção cultural, produção midiática, na minha opinião, são os dois, apesar, claro, de nichos diferentes. Doctor Who é muito mais local não exatamente aos países anglófonos, mas a cultura britânica. Sim. James Bond também é irrevogavelmente e sem a mínima vergonha muito britânico. Muito. E também nasceu no contexto de Guerra Fria. Exatamente. Então, nossa, ter essa discussão assim, eu vou deixar o link da planilha mesmo para vocês, porque eu acredito que é muito importante a gente trazer outras perspectivas para o trabalho do historiador. Total, sim. E são discussões que também são fundamentais para progressão da ciência histórica. Isso era uma coisa também que a gente acabou de falar sobre a viagem no tempo. Também tem uma possibilidade de o historiador trabalhar a teoria da história com o auxílio, por exemplo, do Hewson, trabalhar as diferentes maneiras de ter consciência do tempo. Sim. Isso também é abordado em Doctor Who, porque você tem esse debate de o que eu posso alterar da história. Aquela história de tem certas coisas que são pontos fixos no tempo. Isso. Acredita que são um ponto fixo ou não. Doctor Who trabalha com ICs. É uma coisa que o historiador não pode fazer. A gente não trabalha inúmeras possibilidades, né? Tanto que eu me lembrei muito daquele episódio do Rings of Hakatin, que o doutor oferece as memórias dele, né? Ele fala, toma as minhas memórias. Ele está lidando com um inimigo ali que se alimenta de memórias, de lembranças. E aí, as memórias dele, que são infinitas, assim, para o passado, né? Não são suficientes. E aí a Clara chega com uma folhinha que foi que ela representa ali a história dos pais dela, só que também representa as infinitas possibilidades. Assim, todos esses poderia ter sido, né? E aí aquele inimigo que eles estão enfrentando ali já se sente saciado e já é derrotado ali com essas possibilidades, né? Com esses ICs, porque eles são infinitos. E isso realmente é abordado em Doctor Who, assim, é muito, muito bom. Sim. E só parabenizar vocês mesmo, obrigada. Pelo trabalho. Eu tô muito ansiosa para ler tua monografia. Nossa, deve ser incrível. Ô, Marcele, você pode, eu sei que eu coloquei lá no formulário, mas você pode disponibilizar, tá? Eu acredito que eu tenha mandado para vocês, então quem tiver interesse aí, eu disponibilizo.
e vocês podem estar lendo. Eu fiquei com medo de ser muito repetitivo, porque realmente, assim, principalmente no início, cara, não tem como fugir muito. O papel é muito delimitado, depois que vão surgindo as outras possibilidades. E tem muita coisa que eu acredito, inclusive, que eu tenho deixado de falar, porque as personagens elas vão ganhando camadas também, né? Então não é uma coisa só. Mas, assim, ela é muito unilateral mesmo. É aquele papel ali. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de todo mundo que participou. E eu quero mais Doctor Who na academia também. Vamos embora, gente. Vamos produzir. Acabei de enviar o link aí, tá? Só para Fred, interromper. Não, imagina. Pode ficar à vontade. Eu coloquei aqui. Eu estou colocando aqui. A gente ainda tem perguntas ou a gente já está encerrando? Eu não sei. Eu estou perguntando. Professor, temos só mais alguns comentários aqui no chat, tá bom? Eu quero agradecer já a Sara pelas contribuições, a Sara Coutinho, tá bom? Agradecer pelo link que ela jogou aqui para a gente no chat. Agradecer os comentários também. E temos algumas comentários aqui no chat, professor, tá bem? Eu também vou jogar o link da sua monografia aqui no chat, tá bem, Isabel? Compartilhado no Drive. Vai ser um link que ele vai ficar aberto. Então, caso vocês queiram acessar, é só pegar esse link, ok? Ou vocês podem mandar um e-mail para a gente também, que a gente compartilha o link, tá bom? Isso aí. Emanuel, você quer fazer a leitura desses comentários? Posso fazer sim, Marcelo. O Cisne de Oliveira Júnior, ele parabenizou pela palestra. Ele disse que foi excelente ver a série favorita por outra ótica. Não acompanhei os arcos da série clássica. Foi bem interessante ter um panorama desta fase do Dr. Who, né? A gente tem um comentário aqui também da Mariana Rodrigues, que ela concorda com o comentário da Sara, que a Sara comentou para a gente aqui agora há pouco, e a Mariana falou o seguinte, que a pergunta da Sara lembra muito o conceito de modos de endereçamento da Elizabeth Ellsworth, já peço desculpa pela pronúncia. E aí ela fala que nos auxilia a pensar nas relações entre os produtos mercadológicos, midiáticos, quem está por trás deles e para qual público eles se destinam. Então, esse é o comentário da Mariana, que concorda com que a Sara comentou para a gente aqui agora há pouco. E nós temos muitos comentários te parabenizando, Isabel, parabenizando a importância de levar a série para a academia, né, o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos sobre a série. Eu agradeço muito, assim, gente, de verdade, todo mundo. Andrei, a Mariana, a Sara, Emanuel, todo mundo aí que está participando, que interagiu comigo durante esse momento. Vocês são fundamentais para mim. Vocês me fazem querer realmente pesquisar mais a respeito, aprofundar ainda mais esse tema, né? Reacendeu em mim essa vontade agora de continuar falando sobre Dr. Who, continuar trazendo isso para a academia. Então, assim, muito obrigada mesmo. A Mariana, realmente, a questão que ela falou, né, dos modos de endereçamento, realmente é porque é isso, ela tem um público específico, ela vai tentando ampliar esse público, a série vai tentando mudar a abordagem conforme esse público vai mudando, né, ela vai testando, você vê que tem vários momentos em que vai colocando, vou ceder um pouquinho aqui, vou colocar uma personagem diferente aqui, mas não, calma, peraí, aí também tem um retrocesso, né? Então, assim, tem públicos específicos, ela é produzida na maior parte, né, escrita na maior parte das vezes por homem. Então, assim, isso já traz uma perspectiva muito específica também, né, do caso aí, quem está por trás desses produtos. Então, é muito, muito interessante mesmo. Obrigada, Isabel. Nada. Sara, algumas pessoas estão comentando aqui para a gente que o link que você jogou no chat, ele não está funcionando. Se você puder jogar algum outro link, tá bom? Ou mandar para o nosso e-mail, a gente faz essa ponte entre quem quer acessar o link, tá bom?
E aí, quem quer acessar o link também, manda um e-mail pra gente, que aí a gente envia, tá bom? O link que a gente vai receber. Por enquanto, professor, não temos mais nenhum comentário no chat, tá bom? Nem mais nenhuma dúvida. Deixa eu só fazer um comentáriozinho final. E também, mas não é encerrando, não, se alguém ainda quiser fazer alguma colocação, mas é interessante essa diferença entre o filme, né, como realização isolada, né, e a série, né, porque a série ela se obriga a isso, na série dentro do mundo capitalista, né? Uhum. Enquanto que o filme você lança e vê se fez sucesso, se não fez. Aí, frequentemente, o que aproxima mais o filme da série é que, se o filme faz muito sucesso, faz o Rambo 2, Rambo 3, e assim por diante. Né? Ou Tubarão 1, Tubarão 2. Mas a série já nasce como série, né? Ou seja, como algo que vai sendo readaptado à medida que se testa a reação do público. Então, a série é construída pelos seus espectadores também. É sempre muito interessante. Total. Porque das reações dos espectadores, os produtores da série vão mudando a série, né? E os espectadores reagem de acordo com as suas demandas históricas. Então, total, tá tudo entrelaçado. E é por isso que a série se torna um objeto histórico tão interessante, né? Uma série como essa, especialmente porque ela atravessa duas eras, né? A era da Guerra Fria e a sociedade digital já, né? Mas ela mostra muito isso, né? Eu vi nessa palestra da Isabel a luta, duas coisas, né? Duas histórias entrelaçadas. A história das várias nuances de sexismo que vão ocorrendo, né? O sexismo lutando para se manter, né? Digamos assim. Isso. Mas, por outro lado, a história da luta das mulheres. Total. Se afirmando na série e através da série, seja a partir das personagens que vão tomando a cena, seja a partir das tensões entre as atrizes, que também vão tentando lutar por obter um lugar, um espaço, contra aquela produção que, conforme nós vimos, são, sei lá, 52 produtores homens e 5 mulheres só. 5 mulheres, né? Segundo você falou. Tipo isso, é muita, a quantidade é muito diferente. Como se fosse assim, 99% homens e 1% de mulheres produzindo. E as próprias roteiristas mulheres que aparecem são um episódio dessa luta, né? Um episódio, porque elas também conquistaram um espaço ali dentro. Então, a série não foi fácil, tá? E não foi fácil. Não foi assim de mão beijada, não. Tiveram que lutar muito para conseguir produzir um episódio, para conseguir escrever um episódio. Que não vai assim, nem fazer cosquinha para o resto da série, né? Infelizmente. Mas aí a gente vai tendo também essa mudança, a gente vai tendo a mulher ocupando mais espaço dentro da série e também por trás das câmeras, nas produções. Então, isso é importante. E a outra coisa que a gente viu também, que também fala de história através da série, é que os mais diversos problemas podem ser examinados. E depois a Sarah até trouxe esse elemento, porque ela mencionou diversos outros problemas historiográficos, né, que podem ser examinados na série. Se a gente tem primeiro num primeiro ponto de partida, através dos personagens femininos, que são as companions, a gente tem também a questão racial, ou as questões religiosas, ou as questões tecnológicas, ou as questões políticas, ou outra coisa que poderia ter sido feita, eu imagino, seriam os vilões, né? Como vão mudando os diversos vilões, os vilões típicos da Guerra Fria e os vilões atuais do ponto de vista britânico. Total. A Sarah até falou da questão da guerra, né? Então também é uma das abordagens. O doutor ele passa por diversos momentos de guerra dentro da história dele. Guerras de outros países que ele acaba caindo de gaiato, guerra que ele mesmo cria, né? Tem um determinado momento da história em que ele é o responsável pela aniquilação do próprio povo dele. Então, assim, ele tem que fazer uma escolha muito específica. Ou ele destrói o inimigo, ou ele destrói o povo dele. Ele quer destruir o inimigo, só que precisa destruir o povo dele. Então, isso causa uma guerra, a guerra do tempo, que a gente fala, né? Então, tem vários aspectos aí
que vão conversando. Gente, é tudo demanda social, tá tudo entrelaçado com o momento no qual aquela temporada está sendo exibida, com as demandas que a população está fazendo da série naquela época. Eu também achei muito interessante, porque eu, ao contrário da maior parte das pessoas que estão aqui, que já viveram ou nasceram até na sociedade digital, né? Mas eu não me lembro dessa série no Brasil, né? Então, claro, em 63 eu tinha 5 anos, né, de idade, mas eu não me lembro. Realmente, eu só entrei em contato com essa série, só soube dela alguns anos atrás, aqui no Brasil. Quer dizer, no porque Brasil... ela começou a ser exibida aqui no Brasil mais recentemente, as temporadas novas, né? As temporadas antigas, elas não chegaram a ser exibidas aqui. A ser, né? Porque... Então, a gente acha assim, mas, poxa, não tem nada a ver, como assim? É uma série que tá, né, não tem nada a ver com a gente. Mas ela é muito importante para o povo britânico, ela é ela é expoente da cultura pop britânica, né? Ela seria, para eles, o que o Chaves é para a gente, mais ou menos, né? Aquela série que está ali passando o tempo todo, você liga a TV, está passando um episódio antigo, né? Então, mas ela começou realmente, em questão de Brasil, ela começou a ser exibida pela TV Cultura mais recentemente, as temporadas mais novas. Tá? As antigas ainda não foram exibidas, até porque muitos dos episódios foram perdidos pela BBC. Então, foram construídos digitalmente depois, foram feitos, né, faz animação, e aí teve um que recuperou só o áudio, teve outro que recuperou uma parte do episódio só, não conseguiu recuperar ele todo, porque eles gravavam por cima. Então, se você não tivesse ali um aparelho para gravar, e que você estivesse gravando ali na época, perdeu, acabou, foi exibido, e é isso aí. E, por outro lado, tem também a questão tecnológica das viagens através do tempo, né? Porque é bem interessante também, seria outro problema historiográfico para ser analisado, que são as diferentes concepções de tempo que foram surgindo de 1963 até 2022, e nesses 60 anos praticamente, essas diferentes concepções do tempo também foram mudando, né? A possibilidade dos multiversos, dos tempos paralelos, das linhas de tempo, tudo isso foi surgindo, né? A gente vê muito da série, né? Teoria das cordas, né? Tem muitas, né, coisas. Sim. Então, a gente tem até agora a Marvel bebendo muito dessa fonte, né? Falando em séries como Loki, por exemplo, falando dessa questão do multiverso, dos tempos ali e tudo, mas Doctor Who já está fazendo isso há anos, há décadas já, né? Então, assim, serve como inspiração também para muitos dos elementos da cultura pop que a gente vê hoje em dia, né? Séries, HQs, tem, como o Andrei citou, né? Existe um universo expandido gigantesco de Doctor Who, onde você tem inúmeras possibilidades, inúmeros personagens que vão aparecendo, que são diferentes e que estão ali. Então, assim, é uma série muito, muito rica mesmo. Dá para fazer uma palestra só sobre o universo expandido, né, falando sobre os pontos mais importantes. Então, eu tive que realmente focar para não ficar uma coisa que eu já acho que ficou muito longo, mas para não ficar mais longo ainda. E ficou interessante porque também mostra, né, Sim. como que é possível estudar, né, uma série, ou pode ser um filme, a partir de diferentes problemas historiográficos, né? Sim, total. Isso é bem interessante, que é sempre algo que a gente está vendo aqui ao longo dos vários eventos do LAPET, os diversos problemas historiográficos que podem incidir sobre recortes diferentes de fontes, por exemplo, né? Bom, mas, Isabel, eu vou, nesse momento, eu vou passar agradecendo a você. Imagina, eu que agradeço. E eu vou passar para você falar as suas palavras finais. Sim. E depois disso eu passo a Marcele, para ela dar os últimos recados relativos ao LAPET. Nós temos também acontecendo alguns cursos aí, e talvez outros que ainda vão acontecer. A Marcele já tem alguma informação sobre isso.
tudo promovido aqui pelo LAPET. Nesse momento, Isabel, eu passo a palavra para você para as suas palavras finais. Então, só reiterando mesmo o que eu já tinha falado, eu queria muito agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, principalmente de quem ficou aqui até agora também. Eu queria agradecer, é muito importante para mim estar trazendo essa palestra, estar trazendo esse tema para a academia. Eu acho que é uma fonte muito rica de pesquisa. Então, vamos pesquisar, vamos trazer séries de TV para a área de história, para a área de cinema também, tá? Então, é basicamente isso. Obrigada, espero voltar mais vezes. Estou aqui acompanhando algumas das palestras dos cursos do LAPET, né? Então, como acredito que muitos aqui também estejam. Então, espero ir mais para frente, quem sabe ter oportunidade de voltar falando sobre outros temas também. Então, um abraço mesmo, muito obrigada a todo mundo. Marcele, então eu passo a palavra para você agora. Professor, os nossos avisos finais hoje serão dados pelo Emanuel, tá bom? O Emanuel também da nossa equipe. É com você. Boa tarde a todos de novo. Quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Quero agradecer a palestrante Isabel, né, por essa palestra maravilhosa que você deu para a gente esse ensinamento. Quero agradecer mesmo de coração. Quero lembrar, gente, da lista de presença. Quem não assinou, é muito importante você assinar. Qualquer problema, você pode entrar em contato com a nossa equipe, tá? Através do e-mail. Se não cair hoje, com certeza daqui a 2 dias, o seu certificado vai estar no seu e-mail. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com a gente. Tá bom? Amanhã a gente tem um evento dos Teses em Debate. Quem quiser se inscrever, só ir no link que está na bio do nosso Instagram. O nosso Instagram, o Petit Marcelo está colocando aqui de novo para vocês terem acesso lá. O link está na bio. Vai ser amanhã, 2 horas da tarde. As inscrições ainda estão abertas. Tá bom? Quero agradecer de novo por todos que ficaram até aqui, todos que participaram. Quero agradecer mais uma vez a Isabel. Muito obrigado. E é isso, gente. Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. Então, mais algum recado, Marcelo? Fora o que o Emanuel destacou? Não, né? Acho que demos todos, né? Só relembrar, professor, a quem está aqui nos acompanhando, que caso queiram se inscrever no laboratório, basta mandar para a gente nome completo, link do currículo Lattes e o CPF, tá bom? No próximo mês teremos também mais um evento do ciclo Cinema História. E na semana seguinte, no dia 31, também teremos um evento do ciclo Monografias em Debate, com o tema Participação LGBT na Política, ok? Então, agradeço mais uma vez, como o Manuel já agradeceu, agradeço a presença de todos. E parabéns, Isabel. Tá bem? Obrigada. Gostei muito de assistir a sua apresentação. Como eu até falei no chat, estava ansiosa para a sua apresentação. Okay? Obrigada. Isso é muito importante para mim. Muito obrigada mesmo, de coração. Bom, neste momento, então, nós vamos encerrar a gravação. Obrigado a todos que assistiram, que puderam participar hoje, seja colocando perguntas, tomando a palavra, seja deixando seus recados e comentários e perguntas no chat. E agradecer também aos que vierem a assistir esta palestra e essa realização do LAPET posteriormente através da gravação, já que a gravação vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube. Isso Obrigado aí. A todos. Assistam. Isso. E nesse momento, nós encerramos a gravação.